Oi, crianças, tudo bem? Aqui é o tio Walter novamente. Estamos finalizando mais uma revista, Tempo de Crescer, onde acompanhamos a história do apóstolo Paulo e o início da igreja. Vimos vários desafios enfrentados por Paulo, muitas alegrias, também muitas dificuldades, mas a palavra de Deus fala que nós devemos estar com Deus em todos os momentos, nos momentos tristes e nos momentos alegres. Então, neste momento, eu peço para você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos para a gente fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia. Agradecemos pelas tuas maravilhas, por esta revista. Te agradeço aos professores da nossa sala, que têm se desempenhado, têm se esmerado na montagem dessas videoaulas. Não tem sido fácil, nós sabemos disso, mas tudo tem um porquê. E o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o nosso Deus, um Deus de amor, de misericórdia, e que usa tudo para a tua honra e para a tua glória. Te agradeço também pelos alunos, seus pais. Te agradecemos também pelo pastor da nossa igreja, pelo conselho da nossa igreja, pelos diáconos, pelos presbíteros, que o Senhor tem sustentado com a tua mão poderosa. Nos dê entendimento nesta aula, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. E a nossa lição de hoje tem como tema um versículo que está em Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz assim: Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Nós vimos nessa lição, crianças, que o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, tinha muitos planos. Ele estava perseguindo os cristãos da sua época. Mas Deus tinha um propósito para a vida de Paulo e transformou Saulo num grande missionário e que levou a palavra de Deus a muitos lugares. É isso que nós vamos ver, que Deus tem um plano para cada um de nós. Embora façamos planos, Deus é que determina se o seu plano vai à frente ou não. Se você vai ser médico ou não. Se você vai ser um dentista ou um administrador de empresas ou um jornalista ou um missionário. Deus está no controle de tudo e de todos. E a nossa revista trata das viagens missionárias de Paulo, que percorreu diversos lugares, correu diversos perigos, mas sempre com alegria no coração, porque ele estava levando a palavra de Deus às outras pessoas, pregando o evangelho de Deus. Essa é uma missão que nós todos temos, levar a palavra de Deus a toda criatura. Começamos a nossa viagem aprendendo algo sobre um personagem importante. Quem sabe qual é o nome dele? Sim, muito bem, Saulo. Ele era muito religioso e zeloso com as coisas de Deus, mas não acreditava que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e perseguia todos os cristãos. Mas isso mudou quando um dia ele, na estrada de Damasco, teve um encontro inesperado e ouviu uma voz suave e gentil: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você sabe de quem era essa voz?
Muito bem, essa voz era de Jesus. A partir daquele momento, Saulo teve um encontro que mudou a sua vida e também teve uma transformação de atitude. E Saulo passou a se chamar Paulo e passou a levar a palavra de Deus a diversos lugares. Eu vou te fazer uma pergunta. E você? Já recebeu a Jesus como seu Salvador, assim como Paulo? A palavra de Deus nos diz lá em Atos, capítulo 16, no versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Para que você seja salvo, você tem que abrir o seu coração, aceitar o Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e confessar que você é pecador. Eu já confessei os meus pecados e também já aceitei Jesus como meu verdadeiro Salvador. Esse é o meu desejo, que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus, que você seja transformado para a sua honra e para a sua glória, assim como Paulo foi transformado num grande missionário. Esse é o meu desejo. Que Deus te abençoe durante esta aula. Sabem, crianças, logo que Paulo se converteu, muitos cristãos não acreditavam que isso realmente houvesse acontecido. Não foi fácil para ele. Paulo sentiu na pele o que é ser perseguido. Entretanto, Barnabé, um dos discípulos, acreditou em Paulo e foi buscá-lo para servir ao Senhor lá na igreja de Antioquia. Os líderes da igreja oraram por Paulo e Barnabé. E eles viajaram muito, e aquela foi a primeira viagem missionária de Paulo. Muitas pessoas creram em Jesus por meio da pregação deles. Devemos fazer como Paulo e falar de Jesus às pessoas. As crianças não podem viajar sozinhas para outros lugares, mas podem falar de Jesus em casa, aos parentes que ainda não creram em Jesus e aos colegas da escola. Você, criança, você também. Você não pode viajar sozinho, mas você pode sim levar a palavra de Deus aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus vizinhos. Essa é a nossa missão, levar a palavra de Deus a toda criatura. Paulo também fez grandes amigos enquanto falavam de Jesus às pessoas. Um desses amigos foi Timóteo. Vocês se lembram como era Timóteo? Muito bem. Timóteo cresceu aprendendo sobre Jesus com sua mamãe e a sua vovó. Nós também devemos fazer como Timóteo e dar bom testemunho. Mas como podemos dar bom testemunho? Sendo bons alunos, bons filhos, obediente ao papai, obediente à mamãe, fazendo as tarefas da sua escola, da escola dominical, lendo a palavra de Deus, orando e buscando a Deus em todos os momentos. E não se esqueça que Deus está no controle de tudo e de todos, e que nada acontece se não for da vontade de Deus. Que os seus planos seja conhecido por Deus. A palavra de Deus nos diz que se buscarmos as coisas de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, agrada-te do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o meu desejo. Esse é o que eu desejo para você e para a sua vida. Além de Timóteo, Paulo teve outro grande amigo chamado Silas.
Certa vez, eles estavam falando de Jesus às pessoas da cidade de Filipos e foram presos. Os soldados bateram em Paulo e Silas e os prenderam numa prisão horrível. Vocês podem imaginar como foi difícil para eles? Mas sabem, crianças, a Bíblia nos conta que Paulo e Silas não reclamaram, não ficaram revoltados e nem chorando. Vocês sabem o que eles fizeram? Muito bem. Eles louvaram ao Senhor e cantaram hinos naquele lugar horrível. Nós aprendemos com essa história de Silas e Paulo na prisão que em todos os momentos devemos louvar ao Senhor. Assim como Paulo tinha por perto seu amigo Silas, é muito bom também ter amigos que creem no Senhor Jesus. E esses amigos nos ajudam a estar com Jesus e louvá-lo em todo o tempo. Que podemos fixar a nossa mente e o nosso coração em Jesus, o nosso verdadeiro amigo. Numa das viagens de Paulo, ele conheceu um casal especial, Áquila e Priscila. Quem sabe me dizer qual era a profissão de Áquila e Priscila? Muito bem. Áquila e Priscila eram construtores de tendas, assim como Paulo. Paulo também tinha por profissão construir tendas. E Áquila e Priscila eram generosos. Eles ficaram amigos de Paulo e hospedaram em sua casa por um longo tempo. E eles trabalharam juntos. Como é bom hospedar e cuidar das pessoas. Outra coisa que é muito bom é ser generoso. Essa é uma época muito bonita, que é a época de Natal. E nos lembramos do nascimento de Jesus. E nessa época temos como tradição dar e receber presentes. E eu vou fazer um desafio para você. Se você tiver aquele brinquedo que está em bom estado e não está usando mais, doe para um amiguinho que não tem, para uma pessoa que não tenha. Doe para as pessoas que são necessitadas. Da mesma forma que Áquila e Priscila foram generosos para com Paulo, você também pode ser com o seu próximo. Então, doe aquele brinquedo que você não usa mais, mas que está em bom estado. Combinado? Paulo passou boa parte da vida viajando e falando de Jesus às pessoas. Algumas ouviram e creram, outras quiseram matar Paulo, por ele pregar o Evangelho. Em sua terceira viagem missionária, ele falou para uma multidão, para governadores, soldados e comandantes. Em todos esses momentos, Paulo foi corajoso e, mesmo sendo muitas vezes ameaçado, não deixou de falar de Jesus. E nós também não devemos ter vergonha de levar a palavra de Deus às outras pessoas, de falar de Jesus ao seu amiguinho, à sua amiguinha, ao seu primo, à sua prima. Então nós devemos ser como Paulo, falar com autoridade de Jesus às pessoas e levar a mensagem da salvação, que Jesus é o único verdadeiro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então que você tenha essa autoridade de falar de Jesus às pessoas. Deus estava com Paulo. Paulo correu diversos perigos, não só na terra, mas também no mar. Quando ele estava sendo levado, preso para Roma, passaram por uma grande tempestade no mar. Você se lembra? O navio encalhou e se quebrou,
e todos os que estavam ali tiveram que nadar até uma ilha próxima. Nessa ilha, uma cobra venenosa agarrou a mão de Paulo, mas nada lhe aconteceu. As pessoas da ilha ficaram impressionadas, achando que ele era um deus. Paulo, com o poder do Senhor, curou pessoas naquela ilha e lá também Deus o usou para falar de Jesus. Deus também quer te usar para que você leve a palavra de Deus às pessoas. Que você tenha coragem, porque Deus estará com você em todos os momentos. Crianças, sabem, a vida de Paulo foi emocionante. A partir do dia em que recebeu a Jesus, a vida dele mudou. Paulo foi usado para levar o evangelho a muitas pessoas. Ele passou por prisões, apedrejamentos, naufrágio, foi espancado. Porém, o Senhor o usou de maneira fantástica. O Espírito Santo usou Paulo para escrever boa parte do Novo Testamento. E até hoje, estudamos e aprendemos com a história e com as cartas de Paulo. E você, fala de Jesus? Que você possa também ser usado pelo Senhor para levar o Evangelho às pessoas que ainda não receberam a Jesus. Vamos repetir o nosso versículo de hoje? Jeremias, capítulo 29, verso 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Jeremias 29, 11. Que você, criança, possa ser usado por Deus a levar a sua palavra, Jesus, às pessoas que não o conhecem. Que essas pessoas possam ser transformadas para a honra e glória de Deus. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. Muito bem, crianças. Chegamos ao fim de mais uma revista, de mais uma lição. Que você possa ter aprendido mais da palavra de Deus, conhecer mais a Deus e ter um encontro com Jesus. Que Jesus transforme a sua vida para a sua honra e glória. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você aprendeu? Gostaria que você contasse para mim. Faça um vídeo contando o que você aprendeu com essa revista e com as lições que nós aprendemos. Faça um vídeo e mande no meu WhatsApp. Vou ficar muito feliz com o seu vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se Deus quiser.